Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Cristófani Madeiras, Cristófani Aço, Campestre Esquadrias, Estruturata Projetos Estruturais, Continental Estruturas Metálicas, Kostenhaus Automação Residencial e Atenta Engenharia. Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio, pois essa temporada está top demais. Hoje, um tema que eu estava, confesso, até ansioso para falar sobre esse tema, que até agora ainda não tinha me aparecido alguém para falar sobre isso, que é para falar sobre urbanismo. Uma coisa que é muito pedido aqui pelas pessoas, né? Então vamos falar não somente sobre urbanismo, mas falar sobre o papel do arquiteto nas cidades e nos escritórios. Para falar sobre esse tema, trouxe ele, Cauê Paiva. O Cauê, ele é mestre em planejamento urbano, correto? Correto. E doutor em urbanismo. Isso, correto também. Muito bom. Cauê, eu vou deixar que você mesmo se apresente, mas, cara, é um grande prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar desses temas que são muito caros a mim e que são objetos de pesquisa mesmo que eu desenvolvi ao longo da minha trajetória, né? Então, você tinha comentado para eu me apresentar. Eu me formei em 2013 em arquitetura e urbanismo em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. E aí eu tinha uma vontade de dar aula de arquitetura. Sou um apaixonado por arquitetura e por urbanismo, né? Porque eu costumo falar que se você somar as arquiteturas, a soma de várias arquiteturas é uma cidade, né? Então a cidade nada mais é do que arquitetura. Então enxergar essa junção entre arquitetura e cidade sempre foi para mim objeto de curiosidade, de querer entender a história, né? Então, depois de formado, eu comecei a dar aula no curso de arquitetura lá na Federal de Uberlândia como professor substituto. E aí fui fazer mestrado e depois doutorado. Aí eu fiz mestrado na USP, em São Paulo, na FAU. E engraçado que no meu mestrado eu fiz faculdade em Minas, mas depois eu voltei para São Paulo, né? E aí no mestrado eu tive um olhar voltado para cidades pequenas, para estudar planejamento de cidades pequenas. Então eu estudei esse eixo que sai daqui de Ribeirão e vai até Uberaba. Então, se você pegar de Ribeirão a Uberaba, a gente tem 7 pequenas cidades, né? Orlândia, São Joaquim, Ituverava, Aramina e Garapava. Deu 6 ou deu 7? Às vezes me confundo. E aí eu estudei esse eixo, a formação dessas cidades em função da rodovia, primeiro da ferrovia e depois da rodovia. Então, como que esses eixos de estruturação regional, então aí nós já estamos falando de planejamento regional, como que esses eixos estruturaram a malha intraurbana dessas cidades, as expansões, né? E aí meu mestrado foi sobre isso. E aí depois eu continuei, né, dando aulas, aí fui dar aula em Uberaba, aí eu fui estudar um planejamento do estado de São Paulo. Fui estudar os planos de um urbanista famoso, que tem um plano de avenidas para a cidade de São Paulo, que é o Francisco Prestes Maia. E aí eu estudei o Prestes Maia, ele é um urbanista, né? Um engenheiro formado pela Politécnica, mas que se especializou em urbanismo e foi prefeito de São Paulo, na época do Estado Novo. E aí, como ele era um arquiteto, um engenheiro arquiteto político, ele conseguiu colocar em prática muito daquilo que ele planejou, né? Só que aí, muita gente já estudou o Prestes Maia e o plano dele para São Paulo, mas eu fui estudar o Prestes Maia, mas em âmbito nacional. Então, eu peguei um plano que ele fez para Panorama, que é perto do Rio Paraná, para Santos e depois São Paulo.
e Campinas. E conectei e fui estudar a conexão desses planos, né? No sentido de estudar a urbanização do Estado. Então, minha tese chama o Território como Negócio, falando do que é o plano e o que é também a industrialização e a expansão dessas cidades. Então, a minha trajetória é mais ou menos por aí, mas agora tudo mudou, né? Eu parei de dar aula e estou com o escritório, faço mais arquitetura mesmo. Então, mas acho que a gente começou a conversar para eu estar aqui no sentido de mostrar justamente como que é a ampla formação de arquiteto, né? E essas múltiplas possibilidades que essa formação propicia. E às vezes as pessoas e os cursos, a gente sai do curso às vezes achando que uma coisa não tem vinculação com a outra, né? Então eu sou a prova viva de que eu acho que tem, né? E que faz muito sentido estudar urbanismo e a história das cidades e como que isso depois pode se desdobrar em projetos e na prática profissional. Depois eu também passei por prefeitura, trabalhei na prefeitura de Batatais, que é onde está sediado o meu escritório, uma cidade aqui da região metropolitana, mas que tem só 50 e poucos mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Mas tenho obras em outras cidades aqui da região também. Então, acho que o nosso papo é meio que por aí, né? Para falar de planejamento. Não, muito legal, cara. Acho que vai ser um bate-papo bem legal mesmo. Até porque esse é o intuito desse podcast, pois boa parte dos espectadores aí do podcast são pessoas que estão se formando agora ou que estão entrando na faculdade, que já estão estudando. Por quê? Eu já até falei isso aqui em alguns episódios. Cara, como eu gostaria que tivesse isso na minha época de faculdade. Então, assim, eu entrei na faculdade de engenharia sem entender o que um engenheiro faria. E aí eu fui ter essa noção porque eu fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade. Mas eu só conheci um caminho, que é o caminho que eu estava fazendo ali naquela construtora onde eu trabalhava. Eu não tinha noção da amplitude. Estou falando de engenharia. E falando de arquitetura, parece um abismo também. Parece que às vezes você entra na faculdade, o único caminho que você tem, ou eu vou projetar a casa completa, ou eu vou fazer interiores. Parece que só está fadado a esses dois caminhos. Você não tem outra opção, você não tem um outro caminho, você é obrigado a fazer urbanismo porque jogaram na grade. E eu vejo também que depende muito de onde você faz o curso, né? Tem algumas faculdades que trabalham melhor uma área em detrimento da outra, né? Então, eu já passei por algumas como professor, e aí você vê que algumas têm um foco mais em arquitetura, outras até mais em interiores, né? Mas quando você sai dali, a tua atribuição é para tudo, né? E aí eu acho também que essa... O bom é que a gente pode ter as especializações depois, né? E pode cursar as pós-graduações. Houve uma ampliação muito grande dos cursos de pós-graduação, eu vejo, né? De mestrado. Quando eu me formei, que faz 12 anos, não existia muitos cursos de pós. Agora tem uma gama maior, assim, as federais começaram a ter mais mestrados, algumas particulares, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que quando a gente está no curso, é legal a gente tentar ter um olhar ampliado para aquela situação e falar, poxa, eu tenho que estudar isso, pode ser que eu não use, mas eu preciso saber que eu também posso ir por esse caminho, né? E aí depois que você se forma, você pode escolher aí que rumo traçar, né? Perfeito. E às vezes a gente traça um caminho e a vida te coloca em outro, né? Por exemplo, eu achava que eu fosse dar aula o resto da minha trajetória. E aí, de repente, eu parei de dar aula porque eu fui convidado a montar um departamento de patrimônio histórico em Batatais. E aí eu estava fazendo doutorado, eu resolvi aceitar esse desafio e parei com as aulas. E aí, de repente, mudou o prefeito, mudou a gestão, e aí o meu departamento acabou, e aí eu montei o escritório de arquitetura.
Então, assim, a vida também é muito, muito assim, né? Ela vai te carregando, né? Então, assim, agora eu tenho um doutorado e um mestrado em planejamento, mas eu não atuo nessa área, né? Estou aqui conversando com você talvez sobre planejamento, né? Sobre essas Sim. possibilidades. Mas a vida vai Mas eu acho que se a gente... a vida é uma construção, né? E a profissão é uma construção. Então eu acho que nunca nada é perdido, né? A gente Sim. sempre vai achar uma maneira de aplicar, né? Sim. O E isso conhecimento. muda até a maneira como a gente enxerga as coisas, como você disse, né? Se o seu olhar é um olhar voltado para a cidade, até a maneira, às vezes, de você projetar uma residência, por exemplo, já é pensando na cidade como um todo. Principalmente no que diz respeito, às vezes, a residências em cidades pequenas, que não é dentro do condomínio, que é uma realidade só daquele nem ecossistema tem do condomínio, condomínio. né? Exato, é uma casa que está no bairro, né? Então ela vai compor a cara da cidade. Eu acho que, assim, existem realidades, assim, que são muito curiosas, né? Então, o próprio perfil do arquiteto, quando se forma, dependendo do lugar que ele se forma, ou de onde ele é, ou onde ele vai atuar, são leques de possibilidades muito distintos, né? Então, por exemplo, existem áreas de planejamento urbano que você não tem em cidade pequena, né? Deveria ter. Então, assim, o que eu observo porque quando eu estudei o mestrado dessas cidades da região aqui pequenas, você vê que os planos diretores são todos desatualizados. Eles foram construídos em dado momento porque era lei, era obrigado a ter. Mas você não tem quadro suficiente dentro dessas prefeituras de arquitetos concursados para fazer uma adequação desses planos ou para revisar zoneamento, lei de uso e ocupação. Então assim, eu acho esses dias eu estava até querendo montar uma associação de arquitetos em Batatais para tentar, inclusive, fazer com que o poder público se preocupe um pouco com isso, porque às vezes os analistas estão ali preocupados com o tamanho da janela do banheiro de uma obra particular, que em vez de estar preocupado com uma questão muito mais ampla de zoneamento, porque em Batatais não se pode verticalizar algumas áreas, enquanto você deveria preservar um miolo histórico ali, que as redes são diminutas, já falando em planejamento, que você não tem rede suficiente para escoamento de águas pluviais, de esgotamento sanitário. Então ali você não pode verticalizar, mas outras áreas poderiam. Então, para voltar nessa história de que as realidades de atuação são distintas. Então, se você se forma, por exemplo, em São Paulo, aí sim, aí você tem um quadro técnico maior de prefeitura, ou você vai trabalhar numa empresa de consultoria, que ela pode ser uma consultoria que faça revisões de planos diretores, de legislação, né? Existe o projeto também do arquiteto, que é projeto escrito, que não é projeto desenhado, né? Então, às vezes, você desenha com as palavras. Então, por exemplo, quando você define coeficiente de aproveitamento, quando você define gabarito máximo de altura, essas coisas todas que são escritas nos planos, você também está desenhando a cidade, né? Você está falando, não, aqui eu posso subir, aqui eu não posso, aqui é comércio, aqui é indústria, qual que é o conflito de usos que essas coisas têm, né? Então, o que eu acho que a gente pode salientar aqui nessa nossa conversa é justamente que na atuação profissional a gente precisa talvez chamar a atenção dessas pessoas que ocupam esses cargos na área do urbanismo, de que é possível fazer mais. Não, assim, por exemplo, a gente estava comentando no começo aqui, a região metropolitana, né, de Ribeirão Preto. Então, existe essa região metropolitana, mas você não tem um órgão de planejamento que está institucionalizado para projetar, por exemplo, a mobilidade entre essas cidades que compõem. Tem gente que trabalha aqui, vai e volta todo dia, né? Você falou que é de Orlândia. Uhum.
tem gente que vai e volta de Orlândia para cá todos os dias, Brodowski, né? Então, assim, não existe um órgão para pensar isso. E é tão pouco para que isso possa existir, né? Eu acho que essa cultura do planejamento, ela deveria estar mais absorvida. E nos cursos, eu vejo que eu tenho acompanhado que alguns cursos aqui em Ribeirão têm feito alguns eventos para fomentar esse tipo de debate, que eu acho muito interessante, né? Para que essa garotada aí que está formando também tenha esse interesse pelo planejamento, e não significa que você optou pelo urbanismo que você não vai atuar com arquitetura, né? Sim. Acho que não. Acho que você tá... No teu dia a dia do teu escritório, você vai atuar com planejamento toda hora ali, né? É por isso que eu achei bem legal a gente trazer esse tema. Ao invés de trazer o como necessariamente trabalhar com urbanismo, mas mostrar que você não está colocando um ponto final na carreira, ou que você está cravando na pedra. Cara, vou trabalhar somente com urbanismo. Lógico, se você quer trabalhar muito com isso, você coloca energia para aquilo, mas não quer dizer que não consiga trabalhar com outras áreas. Eu também fiz uma pós-graduação na minha época, assim que eu saí da faculdade de engenharia, que eu fiz a pós-graduação em engenharia de estruturas. Servi para ter certeza que eu nunca vou trabalhar com projeto estrutural. Cara, Sim. eu tive certeza. Falei, cara, isso aqui eu nunca vou fazer. Eu prefiro fazer outra coisa do que mexer com isso. Mas o conhecimento que isso me trouxe Sim. sobre estrutura, que me ajuda muito na minha atuação de administração de obras. Então, nada de fato é perdido. Então, por isso que eu acho muito legal de você conseguir trazer isso, mostrar a tua trajetória como uma trajetória viva. Sim. Por quê? Que esse também é um dos problemas que eu ouço de reclamações de muitos profissionais, e também são algumas reclamações que eu tinha, lógico, trazendo a visão da faculdade de engenharia. Tá? Porque muitas vezes o que eu via na faculdade acaba sendo, de uma certa maneira, um pouco utópica. Porque a pessoa que está falando ali, tipo, no meu caso, na faculdade de engenharia, eu tinha algumas aulas específicas com professores que são concursados da prefeitura, que trabalham com aprovações de projeto. Ele não executa a obra. Sim. Ele não passa o dia a dia dele numa obra. Ele não vê a dificuldade que é fazer uma obra. Ele não vê como que funciona. Sim. E beleza, é a obra de uma casa de um jeito, de uma casa de alto padrão é de outro jeito, de um prédio é de outro jeito. No comércio é outro tipo de obra. Então, acabava trazendo uma visão que acabava sendo muito acadêmica e pouco de mercado, pouco prática, pouco de mercado. Então, é legal que você trouxe toda essa parte de estudo, e não quer dizer que você nunca mais vai trabalhar com urbanismo. De repente... e nem que eu não vá voltar da aula. Nem que não vá voltar da aula. Porque é até um dilema, assim, né? Eu tenho vontade de voltar da aula e eu acho importante. E o que você estava comentando, eu acho que tem a ver com esse distanciamento entre a academia e o mercado, né? Então, assim, e um pouco, parando para pensar, eu acho que tem um pouco a ver com a questão da valorização do próprio professor. Porque muitas vezes há um desinteresse pela academia, porque nem sempre você recebe por aquilo que você... Por exemplo, hoje em dia tem cursos que não pagam titulação, né? Não paga mestrado, doutorado. Então, eu acho que se houvesse uma valorização do próprio professor e também da busca por contratar pessoas que são do mercado, né? Eu acho que existiria aí. Porque também, se for uma escola pública, por exemplo, parece pecado falar em mercado, né? Sim. E eu acho que não é por aí, né? Perfeito. Então, assim, como que você dá aula de projeto sendo que você não faz projeto? Isso eu agora, se um dia voltar, é um olhar totalmente renovado. Você estava falando da tua pós com estrutura, eu tenho certeza que isso te abriu um olhar para custo de estrutura. Não, se eu fizer assim, a estrutura vai ficar X. Se eu fizer assado, vai virar 2, 3X, né? Então, assim, às vezes eu percebia que os temas, assim, que eram propostos para os alunos, às vezes você jogava, sei lá, 4.000 metros quadrados para o cara fazer um centro comercial logo de cara, ou um centro cultural. Centro cultural tem muito, né, em faculdade. E é uma coisa que talvez a pessoa não vai fazer nunca na vida, e às vezes o aluno sai despreparado para fazer o próprio projeto de uma casa, que minimamente é aquilo que você tem que estar preparado para fazer.
E aí tá preparado para entender também que quanto que tem a base de uma pia, quanto que tem um armário, quanto que tem, sabe? É o básico do básico, né? Então eu acho que ter esse retorno dos arquitetos que são de obra para a academia é fundamental. Eu gosto muito de história, né, da arquitetura. Então, ali onde eu fiz a minha pós, na FAUSP, a gente tinha uma série de professores ali que eles tinham um regime de contratação que eram regimes que não eram de dedicação exclusiva. Então, eles tinham um escritório. O próprio fundador, o próprio cara que desenhou a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é aqueles vãos de concreto, né? Aquele projeto brutalista, modernista brutalista, é o Vila Nova Artigas. Ele era um arquiteto que tinha escritório, né? E que dava aula. Então, eram regimes de contratação que permitiam isso. E aí você tem... e aí ele fundou uma geração. Então você tem um cara que até é de Orlândia, o Ângelo Butti, que é famoso aí, professor da FAU, famoso aí no mundo todo pelos seus projetos, que é um arquiteto que tem escritório e tem esse regime de contratação que ele tem o ensino e tem o escritório também. Mas hoje em dia isso tem acabado, não há mais contratações nesse sentido nas públicas, né? As particulares ainda têm essa possibilidade, que é uma coisa que eu acho fundamental, assim, para a gente conseguir amarrar o discurso da teoria com a prática, né? Em contrapartida, você citou uma coisa no começo da tua fala que faz todo sentido, que é a questão da valorização do professor. Então, precisaria ser atrativo também para que esse profissional fizesse isso e fosse valorizado por isso. Tudo bem, você precisa ter amor por isso, você precisa gostar de dar aula. Cara, mas o amor só não põe, não põe dinheiro na mesa, entendeu? Não põe a comida na mesa, aliás. Então, precisa ter essa valorização. E por que eu falo que o negócio faz diferença? Trazendo também pela parte da engenharia. Essa pós-graduação que eu fiz de estrutura foi pela própria faculdade que eu tinha me formado. E, cara, que é faculdade particular, tá? E os professores da pós-graduação eram diversificados. Tinha alguns que eram mais acadêmicos e outros que eram mais, de fato, de mercado. Eu tive um professor de fundações, cara, que o jeito que ele deu a aula foi sensacional, sabe? A aula de fundações que ele deu lá. Porque ele chegou assim, tá vendo isso aqui, esse tipo de fundação aqui, sapata? Cara, isso aqui na teoria funciona que é uma maravilha. Na prática, desculpa a palavra, mas na prática é uma merda. Isso aqui não dá certo. Sim. Tá? Na prática, na hora que vai executar, o cara não executa direito, não compacta direito, dá problema, dá fissura, dá recalque, gasta mais. Não vale a pena. Então, corre desse tipo de fundação. E esse aqui dá mais certo, esse aqui na teoria funciona assim, mas, cara, na hora na prática você não consegue fazer. Isso aqui por norma fala que tem que ser assim, mas na hora que você vai executar não é tão simples. Stack Strauss, cara, no projeto, na literatura ela é perfeita. Na hora que você vai executar, é um terror, vira um pandemônio a obra de Strauss. Sobre isso que você está falando, agora que meu escritório é relativamente novo, mas já tem bastante coisa em andamento e construída, né? E aí, quando eu dava aula ou quando eu era estudante, a gente sempre gostava de fazer estrutura mista. Aí vinha aquelas vigas laminadas, bonitas, né? De aço e tal. Aí você vai pro escritório, cara, quem dá conta de comprar uma viga laminada, né? Então aí, o bacana de uma cidade pequena, de atuar numa cidade pequena, tem os seus ônus e os seus bônus, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que aí você tá próximo de um serralheiro, e aí, por exemplo, agora quando eu uso estrutura metálica para algumas coisas, a gente elabora umas treliças e envelopa ela com chapa, para tentar fazer com que aquilo seja uma coisa viável para construir com metálica, mas que não é o preço da laminada, né? Então são soluções que você vai descobrindo só na prática, né? Porque na hora que a gente está ali na área da academia, o ideal seria uma viga laminada, mas quem dá conta de colocar, e o peso daquilo, né? O equipamento que você precisa. O equipamento para aquilo ser fixado, né? Então, tem algumas coisas interessantes que a gente vai aprendendo no dia a dia de obra, né? E também
quando a gente se aproxima muito do que é o custo da obra, né? Escritórios em cidades menores, a gente está muito próximo da obra, né? Acho que aqui em Ribeirão já existe uma certa cultura maior do que é o responsável pela obra e o que é o arquiteto do escritório, que faz visitas, né? Lá em Batatais, não, a gente, ou mesmo em outras cidades que eu atuo, né? É uma coisa mais próxima, assim, de estar acompanhando mesmo, né? A execução. Você tem ali um mestre de obras e eu, né? Não tem um Sim. responsável técnico, você tem que assinar a responsabilidade. Então, eu acho que existe ainda um caminho. É engraçado falar isso hoje, né? Em pleno. Nós estamos em 2025, né? Sobre essa compreensão do papel dos profissionais, né? E do que é o engenheiro da obra, o que é o arquiteto, o que é o autor do projeto, o que é o responsável técnico pela obra, o que é o calculista da estrutura, o que é a pessoa que fez o projeto da elétrica, da hidráulica, né? Então, eu acho que isso também, a prática, ela é muito diferente do que a gente aprende, né? Porque a gente aprende que o ideal seria você ter todos os projetos, eu como arquiteto, ter todos os projetos complementares feitos por cada um dos seus profissionais, respectivos profissionais. Mas não é o que acontece. Lá no meu escritório, por exemplo, a gente às vezes monta um projeto de luminotécnica e quem vai resolver é o eletricista, né? Dependendo do porte, né? Então, são curiosidades aí do mundo da profissional que é interessante depois, que seria interessante reverberar na faculdade, né? Verdade. Nos cursos. Porque eu me formei também em 2013 e na época eu ouvia-se muito falar sobre a questão dos escritórios multidisciplinares. Hoje, atuando no mercado, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre até que ponto o escritório multidisciplinar ele consegue se sustentar, porque os timing de cada projeto e depois isso aí atrelado à obra não consegue garantir o ganho para todos os envolvidos. Então, vamos supor, o cara que faz o projeto estrutural é um tiro mais curto, é um valor mais curto. Uhum. E é um valor que hoje ele até acaba sendo meio que uma commodity. Cara, o preço que se pagava há 5 anos atrás, hoje está se pagando ainda esse preço, porque tem quem faça nesse preço. E como já não tem uma valorização do profissional, a pessoa vai lá e paga, então o preço meio que fica tabelado. Então, o cara do projeto estrutural, ele precisa pegar outros projetos para poder compor o ganho dele. O mesmo vale para o projeto hidráulico, para o projeto elétrico. O de arquitetura também tem um preço muito congelado, a gente não vai entrar necessariamente nesse mérito, né? Mas todo mundo que está assistindo aqui sabe as dificuldades que tem com valores de projeto. E a obra leva outro tempo, que não necessariamente depende do seu escritório. Depende muitas vezes do próprio cliente e do bolso dele. Sim. Então, um escritório multidisciplinar hoje é muito difícil de você manter ele funcionando por causa de etapas de cada coisa. E é legal você falar isso, porque também me vem à cabeça dessa multiatividade que a gente tem que ter dentro do nosso próprio escritório, né? Às vezes eu costumo brincar com os meus clientes, eu falo assim, não, calma aí que o meu departamento financeiro vai te mandar o orçamento, né? O meu marketing vai publicar no Instagram. Eu sou o RH, o financeiro, O marketing. monta contrato, né? Tudo bem, tem os meus meninos que trabalham comigo, né? Falo meninos, mas né, tem já arquiteto, tem já estagiários quase formando. Mas assim, isso a gente não vê na academia, não vê muito difícil. Uhum. Ver o que é ter uma disciplina de uma organização minimamente de administração do próprio escritório, sabe? Isso é uma coisa que você vai, infelizmente, se aprende muito na vida, né? Na vida do escritório. E outra coisa também que eu acho bacana passar para quem está assistindo a gente, que se for arquiteto,
não demorar para se constituir como uma pessoa jurídica, um CNPJ, sabe? Cara, eu acho que isso é uma coisa que ninguém fala, a importância disso, né? Uhum. De criar isso, de recolher tudo que tem que ser recolhido, de aproveitar as benesses que são propiciadas por isso, e emitir nota, fazer a coisa certinha, porque eu acho que se todo mundo tiver, vai haver uma valorização da profissão, né? Sim. Infelizmente não há. E esse é um passo, é interessante isso que você está falando, porque esse é um passo que também no subconsciente da pessoa já coloca ela num outro patamar. Aí, lógico, uma visão minha, você pode me corrigir nesse ponto. Mas como eu trabalho com a construtora e atuo com vários arquitetos, eu vejo quem que age como empresa e quem que age como profissional liberal. Sim. Entendeu? E a maneira como você já sai da faculdade, sai todo mundo agindo, na grande maioria, como profissional liberal. É. Então, a partir do momento que você abrir um CNPJ, acho que naturalmente você já começa a enxergar. Não, é uma empresa. Você já, a hora que você vai montar o teu orçamento, você já entende que ali você tem todos os impostos colocados. Se você tem algum colaborador, esse colaborador está registrado na tua empresa. Então não é qualquer orçamento, né? Aí eu acho que a gente consegue começar a falar mais em mercado da arquitetura, que seja uma coisa que não é tão, que não seja tão discrepante, né? O valor de metro quadrado, cobrar por metro quadrado já é um erro. Mas vamos falar que é o que mais ocorre, né? Essa discrepância que tem de valor de serviços em arquitetura. Na tua área também deve existir, mas... Também existe. Mas assim, é terrível, né? Porque não tem como... às vezes você fala, não tem nem como competir com um orçamento desse. E aí a área vai sendo desvalorizada, né? Eu acho que profissionalizar passa por isso. Passa por essa coisa do oficializar, né? Oficializar perante aí o governo, as instituições e tudo, né? E aí isso volta no nosso papo de urbanismo, que eu acho que é também essa necessidade que a gente tem de ter mais espaços para os arquitetos não atuarem só como fiscalizadores ou como agentes de aprovação, mas agentes propositivos também, né? Porque o que eu vejo nas prefeituras é que, na maior parte dos casos, os profissionais eles só ficam ali para aprovar projeto, às vezes para ficar procurando cabelo em ovo, que não existe, né? E em vez de serem propositivos. Então, o que acontece? Os projetos são contratados, são licitados. Que a gente tinha até comentado dos concursos, né? Como que é bacana, por exemplo, os SESCs, o que eles estão fazendo enquanto concurso, né? Então, as prefeituras, os seus quadros deveriam projetar, fazer planos, né? E não só fiscalizar. Porque a partir do momento que você é um CNPJ ou você é um profissional liberal que tem CAL, que tem CREA, a responsabilidade por aquilo é do cara, né? Tem âmbitos da construção e da atuação que a prefeitura não precisa ficar se metendo. É o cara que tem que se responsabilizar por aquilo, né? Então eu acho que isso também é uma discussão que deveria ser feita. Acho legal esse canal aqui, que para quem assistir, para a gente começar a pensar isso, né? Sim. Porque eu acho que muita coisa dá para ser feita nos debates. Mas acho que também o debate tem que ser um debate mais pé no chão mesmo. E não sustentabilidade, tarará. Tem umas coisas que são tão utópicas. Cara, preservar patrimônio histórico já é sustentabilidade, que você não vai demolir um negócio para fazer de novo, com um bom projeto, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. O que é o que está ali no teu dia a dia, da tua legislação que você tem que lidar do dia a dia, que poderia ser alterado, né? Você vê bairros aqui em Ribeirão que hoje em dia não são mais residenciais, porque todo mundo quer morar no condomínio. Então, como que uma legislação pode alterar o padrão de ocupação daquilo ali, incentivar a ocupação daquilo ali, para recuperar aquela área? Isso é sustentabilidade, né? É planejamento inteligente. E não é querer inventar a roda.
Que eu acho que às vezes Sim. tem umas conversas que a gente é convidado, né? Uns eventos que você fala, poxa. Que aí você vai perdendo até o interesse de participar. É, Isso, para você que já é uma pessoa com uma visão de mercado, que tem um mestrado, que tem um doutorado, que já conhece o seu caminho, que já tem a sua carreira. Imagina para quem está estudando a hora que se depara com debates como esse. sim. Principalmente a galera se juntando para debater o sexo dos anjos. Então, o negócio não sai daquilo. Mas, cara, você falou agora um negócio que é muito interessante. Lógico, né, não tem uma receita pronta no caminho que você tem que seguir, mas citando exemplos de bairros aqui em Ribeirão Preto, igual o Jardim Canadá. Cara, a pressão dos estabelecimentos comerciais para ocupar o Jardim Canadá como um todo, Transformou, né? entendeu? Transformou e daqui a pouco vai tomar tudo, Sim. entendeu? E o que poderia ser feito para melhor segurança? Enfim, eu não sei, não faço ideia, não sei se valeria a pena e não sei se tem algum impacto tão ruim de tudo virar comércio. Eu não sei, realmente eu não sei. É. Mas O ideal por que seria, não? O ideal seria uma política pública, e aí que esteja no plano, na legislação, de incentivo ao uso misto, Sim. né? Embaixo você pode ter aí comércio, tarará, e de repente você faz uma torre de uso misto de habitação em cima. Eu acho que isso é o bacana, porque aí você tem vida no tempo todo, Uhum. né? E onde não tem comércio também, a vida começa a ficar uma coisa meio restrita, né? Os condomínios, tem a questão da segurança, mas se você também criar lugares onde você só tem um único uso, talvez não seja o caminho, eu acho, né? Mas também eu acho que os urbanistas às vezes condenam o condomínio fechado. Então, eu acho que é uma realidade que ela está aí, mas que a gente deveria discutir melhor. Então, por exemplo, você vai fazer um condomínio, o desenho de um condomínio, e se você, no entorno, promover lotes comerciais em volta do condomínio, para que você não tenha uma rua só de muros, mas de comércio. Então, são coisas que, às vezes, a gente, tendo uma boa legislação, um incentivo a isso, a gente consegue transformar. Através da legislação urbana e depois da arquitetura, transformar a cidade, né? Até porque isso vai esbarrar em um problema crônico que se tem em cidades grandes, que é a mobilidade urbana. Então, se você junta ali um condomínio que só tem estrutura, só condomínio, só muro de frente para muro, todo mundo que precisar de um pão precisa pegar o carro e se deslocar até uma padaria. Tudo bem, o condomínio é grande e tal, mas uma coisa é ele sair na porta. Outra coisa é ele ter que sair do condomínio dele, rodar 10 quilômetros para chegar numa padaria. Esse modelo, você vê, Ribeirão, né? Tudo que já foi investido nesses grandes anéis para tirar esse trânsito aí da cidade, mas a gente está vendo que daqui a pouco vai ter que ser feita uma mega obra, uma questão da Anhanguera, desse grande eixo, né? Porque já não. A Anhanguera já serve como via de circulação intra-urbana Totalmente. só de Ribeirão. E aí quem atravessa já não circula, né? Então eu acho que existem algumas discussões aí que estão voltando. Nós ficamos um tempo sem o Ministério das Cidades, agora voltou. Então você tem algumas obras que vão aparecer. Por exemplo, no meu doutorado, eu estudei o plano do Prestes Maia para conectar Santos ao Guarujá. Então, lá nos anos 40, ele já pensava uma ponte pênsil ou um túnel para fazer essa conexão. Muita gente só fala mal do Prestes Maia. Eu fui olhar o bom e o mal, né? Nem só de coisas ruins. O mercado deturpou as ideias do Prestes Maia, de certa forma, né? Mas ele já pensava nos anos 40 um túnel. E foi para Nova York para estudar isso, uma ponte. O túnel só está sendo construído agora, nos anos 2000, né? E aí, outra questão também, uma comunicação intercidades, que é aquele trem que vai ligar Campinas a São Paulo e a região metropolitana. Cara, que fantástico que era esse momento em que a gente tinha o interior do estado todo vascularizado por trens, e a produção era escoada por isso, e você tinha trem, você pegava o trem e ia parar em São Paulo de passageiro também, né? Então eu acho que
fazer política para a região metropolitana, planejamento regional, aí nós já estamos falando de outra escala, né? Sim. É pensar isso. Você falou de mobilidade, mas é pensar isso. Como que eu posso não ter que usar o carro para tudo, né? Tem uma reunião em São Paulo, pode pegar um trem aqui, E faço a reunião e volto, né? O melhor dos mundos seria esse. com risco de acidente muito menor. Pode ser com um todas as- trem elétrico ainda funcionando por energia solar, Uhum. que é mais sustentável que isso, né? Então, eu acho que são discussões que não são de outro planeta. Você vê, eu estudei os anos 40, o Prestes Maia, lá nos anos... Então, desde os anos 40 que isso já está na pauta, até muito antes, Uhum. né? Outra coisa que eles tinham, que era legal, que eu estudei, é as bacias hidrográficas, o aproveitamento hídrico e a circulação fluvial por navios. Então, você tinha geração de energia elétrica nas represas. E o que não foi feito? As eclusas. Porque se a gente tivesse feito as eclusas, a gente conseguiria navegar todo o Rio Grande, caía no Rio Paraná e saía lá na bacia do Rio da Prata com conexão para o oceano, sabe? O Tietê e essa série de hidrelétricas que foram sendo construídas, a gente só tem eclusa em Barra Bonita, que é ponto turístico. Mas imagina essa produção toda sendo escoada por ali também. O Prestes Maia pensou isso lá nos anos 40. Então a gente perdeu isso, né? Então eu acho que o planejamento e o arquiteto também, ele estuda, ele tem possibilidade de atuar nessas áreas do macro também, né? Porque aí se você descongestiona o trânsito de cargas, você descongestiona os caminhões das rodovias, você tem uma mobilidade melhor, né? Então é um papo que a gente poderia ter. Ir longe, né? Ir longe. Cara, mas ao mesmo tempo, volto a falar, por que é um tema bem legal da gente ter trazido? Porque agora a gente está enfrentando também, lógico, vamos contextualizar, eu acabei esquecendo de falar isso no início do episódio, que eu sempre falo, estamos gravando esse episódio em outubro de 2025. Ah, isso é legal falar. Porque às vezes você está assistindo isso aqui em 2030, talvez isso aqui que a gente está falando hoje já não faça mais tanto sentido. Mas em outubro de 2025 é essa situação do país, da nossa cidade, da nossa região. E as faculdades de arquitetura já não estão mais tão cheias. Está tendo uma diminuição muito grande na procura pela profissão, exatamente pela falta de valorização do mercado e um pouco do sucateamento do mercado. Então as pessoas saem da faculdade, precisam pagar suas contas, às vezes precisa pagar o teu financiamento e acaba pegando as coisas no preço que tem e o mercado gosta de pagar barato. É um sucateamento que houve do ensino, eu acho, sabe? Houve uma expansão muito grande das faculdades, mas a qualidade não acompanhou. Então eu vejo que tem muita... há um despreparo assim no mercado que é ruim para todo mundo, né? É ruim para quem pagou aquele curso, fez aquele curso, não foi bem preparado, e é ruim para a profissão como um todo, né? Teve recentemente, houve umas discussões aí de influenciadores falando mal da profissão e tal. Cara, isso é tão ruim para todo mundo, né? Que eu acho que a gente podia, enquanto sociedade, parar para pensar, né? Que profissional que nós estamos colocando no mercado? Será que é válido você ter cursos online de profissões como engenharia civil e arquitetura? Tudo bem, teve a pandemia que mostrou que é possível muita coisa. E as pessoas que estão assistindo a gente, elas estão acompanhando a gente online. Mas eu acho que tem coisa que você tem que estar presencial. Não é possível, né? Exato. Ainda mais para coisa de tamanha responsabilidade. É. Isso aqui é gratuito. Isso aqui está aí disponível no YouTube, no Spotify, no Instagram, qualquer lugar que vocês entrarem, vocês vão ver. Aí o podcast é disponível. Isso aqui é gratuito, por isso que eu falo que eu gostaria de ter tido isso na minha época de faculdade. Isso que você falou. Mesmo tendo feito engenharia, cara, assistir um episódio igual esse que você está fazendo, teria aberto minha cabeça para muitas coisas. Mas, de qualquer modo, é um passo, é um começo. Por isso que eu gosto muito de fazer isso. Estamos no nossa terceira temporada do podcast. Muito bacana. Pretendo continuar aí fazendo, porque eu aprendo muito
estando pro lado de cá, por isso que a gente até falou antes de começar a gravar, cara, não me conta nada não, que é bom eu ser pego de surpresa durante a gravação. Porque, cara, realmente a gente tem um problema hoje do sucateamento, como você disse, do próprio ensino. E até decisões sobre o que vai ser ensinado ou não. A questão de usar, às vezes, a tecnologia a favor. Vou trazer também para o meu lado do que eu vi na faculdade de engenharia. Eu lembro uma matéria que eu tive na faculdade, cara, era uma matéria legal, uma matéria interessante, que era tecnologia da construção civil. O professor, para explicar como que se executava um pilar, gastou uma aula inteira desenhando na lousa, como que era a forma, tal. Cara, beleza, é bom você incentivar a criatividade da pessoa de olhar aquilo e imaginar na cabeça dela isso pronto. Até porque boa parte da habilidade do engenheiro é se deparar com o projeto e conseguir imaginar aquilo lá pronto. Uhum. Mas se você perde muito tempo com isso, sendo que você tem recursos visuais, vídeos até pronto, mostrando certinho a forma, como que o carpinteiro pega, bate e trava, e rapidinho ali, assim, em 10 minutos você mataria esse assunto, gastar esse tempo todo desenhando para a pessoa copiar sem entender aquilo, porque eu lembro que eu já fazia estágio, e para mim aquilo lá já sabia. Meus amigos falavam, Pedro, cara, pelo amor de Deus, me arruma uma foto, você consegue mostrar? Mas como assim? Você pega a tábua, coloca, trava, mas que jeito que faz isso? Então, perdia-se muito tempo com coisas assim, que eu não sei até que ponto agregava tanto valor. E nunca foi falado em temas, cara, que pra mim, essa é uma crítica minha, tá? Vou falar que é minha, não do Cauê. As instituições de ensino no que diz respeito à precificação. Como você falou, cara, cobrar por metro quadrado é um erro. Pra mim, sair sem saber nem como que você cobra é terrível. Aí vai lá e fala assim, mas o Cal tem a tabela dele. A tabela é maluca. Cara, você tem que fazer um curso pra você interpretar a tabela. Não, e assim, eu tenho sérias críticas ao conselho, assim, porque eu vejo que recentemente eu quis até montar uma associação de arquitetos em Batatais, inclusive porque nós estamos tendo muito problema com a prefeitura lá, né, para ter uma representatividade. E aí a resposta foi que eles não podiam me ajudar, sabe? Então assim, para quê, né? Serve o conselho. E aí você pega essa tabela que você falou, ela não tem, não é possível, né? Ninguém consegue praticar aqueles preços. Talvez fosse o mundo ideal, mas não é impraticável. E também ela é muito complexa, ela não te dá um resultado muito rápido. Sim. São inúmeros fatores. Ok, existem inúmeros fatores, mas eu acho que poderia ser uma coisa mais simples pra gente conseguir precificar projeto. E eu acho que são os conselhos que são as peças fundamentais que poderiam, de uma maneira mais simples, colocar valores aí a serem praticados, né, de acordo com cidade. Tudo bem, a tabela deles acho que até tem isso, mas vai tentar fazer aquilo lá. Acho que você precisa fazer um curso para exatamente por você entender a tabela. Você não ter condições de consultar uma informação assertiva e rápida. Então imagina você, se formou em arquitetura agora, vai passar seu primeiro projeto, aí o cliente vai perguntar para você, tá bom, Cauê, quanto vai custar a minha obra? Aí você faz, não, vou lá entrar no site do Sinduscom e vou pegar quanto custa. E lá no site do Sinduscom tá falando que alto padrão é R$ 2.900 por metro quadrado. Aí você fala isso pro seu cliente. Você tá maluco. Aí ele começa a obra dele, achando que é R$ 2.900 por metro quadrado. Mas beleza, hoje você tem um chat GPT. Gente, o chat GPT não cria nada. Ele busca informações na internet e te gospe essa informação. Então, não tem um lugar, cara, com uma informação real. E também não tem... E o chat erra muito, né? Você eu uso às vezes para algumas coisas. E tem que tomar muito cuidado, eu acho. E outro, se você não souber alimentá-lo, não serve pra nada. Cara, pra mim, uma funcionalidade excelente do chat, tá? Isso aqui passando uma dica pra quem estiver assistindo. Excelente. Procurar na norma onde que fala determinada coisa. Pra mim, isso daí foi o principal. Sim. Mas aí você tem que pegar a norma e jogar lá, né? Não, ele até busca. Você fala qual norma que é, ele te fala a página, dá um resumão ali. Sim. Mas, cara, você já me falou a página, ele matou parte do meu problema. Igual esses dias eu precisava tirar uma dúvida sobre impermeabilização.
Mas aí, tava na norma de impermeabilização, tava na norma de manta, tava na norma de proteção mecânica, tava na norma... E aí? Como que eu você ia... fica perdido, Eu fico né? perdido. Mas uma coisa que eu me deparo muito é a falta dessas legislações em cidades pequenas que eu atuo, né? Rifaina, Orlândia, São Joaquim, Batatais, Altinópolis. Tô tendo muito problema com a prefeitura em Altinópolis, porque Altinópolis não tem um código de obras. Eles usam um código sanitário de 1976, se eu não me engano. Então, e aí onde está esse código, sabe? Uhum. Então aí nem ChatGPT não acha onde está isso. Porque não está na internet, simplesmente não está, né? Então eu acho que, ok, olha como é louco isso. A gente está no mundo da inteligência artificial, mas que a legislação não acompanha a disponibilidade disso online, não acompanha. Você tem um monte de coisa que está no papel. Ou, não sei como é aqui em Ribeirão, mas as cidades que eu atuo mais, você tem que levar a cópia impressa do projeto. Eles têm arquivo de cópia impressa lá. Falando de época de sustentabilidade. E você tem declarações que são feitas, que o cliente tem que assinar e levar o papel lá para ser arquivado. Então, sabe, não dá para entender, né? Então eu acho que existe um descompasso entre inteligência, em era de inteligência artificial, ainda alguns processos são muito rudimentares. E essa discussão a gente pode levar até para construção, né? Sim. Por exemplo, o povo já ouviu algum cliente falar assim: sua profissão vai acabar. Aí eu falo assim: quando a inteligência artificial pegar o projeto e for lá na obra explicar para o pedreiro o que ele tem que fazer, aí eu acho que a profissão vai acabar. Mas enquanto é muito rudimentar ainda, né? As nossas construções. Muito. E aí tá enfrentando até outras coisas, que é a falta de profissionais no mercado. Não tá tendo essa nova geração de profissionais que antes o avô era carpinteiro, o pai era carpinteiro, o filho é carpinteiro. Agora a próxima geração, o cara prefere fazer entrega de iFood, ele não quer ser carpinteiro. Isso é um pouco da discussão eu acho que de Brasil em relação a essas que a gente estava falando do sucateamento do ensino. Houve uma expansão violenta dos cursos universitários e os cursos técnicos foram minguando. Enquanto você tem que ter curso técnico, um curso de elétrica, um curso de construção civil, de técnico em edificações, né? Uhum. Então eu acho que isso é fundamental. Um curso de marcenaria, carpintaria. Isso, a gente tem que formar a base para depois você ter... Porque agora você tem um monte de engenheiro, um monte de arquiteto no mercado e não tem pedreiro, não tem marceneiro, não tem eletricista, né? Então eu acho que a gente precisa rever isso aí, né? Porque não é diploma que resolve tudo, não, né? E nem inteligência artificial. Cara, e até são coisas que a gente vai ter bastante dificuldade de lidar daqui para frente, porque ficou muito fácil a comparação. Então, antes a pessoa, ela se comparava com o primo, com o vizinho. Hoje ela abre um Instagram lá e começa a se comparar com as outras pessoas. Então, ela já não quer mais trabalhar como carpinteiro, por exemplo. Quer não, cara. Eu prefiro ser um engenheiro. Olha lá o jeito que ele chega na obra ali, com aquele capacetinho branco, a botina limpa. Aí vai ver quanto o carpinteiro ganha e quanto o engenheiro ganha. Mas o cara quer o status. Não que o status do engenheiro esteja muito bem também, mas, cara, a pessoa quer esse status. Todo mundo quer ser influencer. Quer ganhar milhões jogando videogame. E cada profissão tem o seu desafio, né? E a sua valorização. Às vezes você pega o orçamento, eu pego alguns orçamentos de alguns profissionais, eletricista, é quase o valor que eu cobrei de projeto, sabe? E daí, né, cada profissão na sua. Sim. E eu acho que tá certo, o cara tá certo. Se ele é bom, ele tem que cobrar mesmo. Mas é isso, não é, você tem que valorizar esse tipo de... E o que eu vejo, o que ainda resiste, pelo menos na escala que eu atuo, são esses ramos de atuação que são familiares. É o pai, que era mestre de obra, que está ensinando o filho, ou então o marceneiro, que é a empresa familiar, porque o resto... É muito difícil alguém falar, não, na família não tem nenhum marceneiro, eu vou lá fazer um curso de marcenaria, vou ser marceneiro. Não, isso tá
tá acabando, não tem mais. Não tem. Quem vai começar do zero, né? E não está tendo essa renovação. Então, além do mais, nós como profissionais, engenheiros, arquitetos, a gente tem esse grande desafio daqui pela frente. Lembrando, contextualizando novamente, estamos falando isso em outubro de 2025 e a tendência é piorar. É verdade. E a ten- Eu acho que é isso, assim. Tudo tá conectado, né? Impressionante como na nossa conversa a gente não preparou nada e uma coisa que a gente foi falando foi puxando a outra. Que justamente quando eu te falei do que eu gostaria de falar é dessa ampla possibilidade de atuação profissional do arquiteto, né? E sobretudo dizer que eu sou um apaixonado pelo que eu faço e mostrar o tanto que é amplo a arquitetura, né? Um curso que te abre horizontes que são, assim, enormes, né? Em várias escalas. Mas que isso tudo está interligado, né? Esse desprestígio que você comentou da profissão está interligado a várias coisas que a gente comentou aqui, né? Então, acho que é isso. Porque é um caminho, né? A gente precisa ir também educando os nossos clientes, precisa ir mudando essa cultura de mercado aos poucos. E isso começa pelas pessoas conhecendo as possibilidades. Por isso que eu achei que foi muito legal esse tema, achei que o episódio, cara, ficou muito bom. Porque mostrou, cara, que existe outros caminhos, existe outras possibilidades mesmo. E de uma certa maneira, espero que num futuro próximo aí, as instituições de ensino comecem também, de fato, a trazer profissionais do mercado para atuarem, porque eu sei o quanto que isso faz diferença. Eu tive isso numa pós-graduação que eu fiz de gerenciamento de obras. Sim. Todos os profissionais são profissionais atuantes no mercado. Uhum. Só que não é profissional só atuante, é profissional com CNPJ aberto, empresa grande que fatura alto. Sim. E o cara recebe uma bala para dar aula. Porque senão ele não faria, ele ficaria só com a empresa dele. Uhum. Então, a hora que a pessoa chega numa aula, gente, não é esse mar de rosa que vocês estão pensando, não. O caminho é isso aqui, ó, que acontece. É assim que funciona. Ó, isso aqui que você está fazendo não é desse jeito que você faz, não. Isso aqui é assim que funciona. Sim. Tanto que quando eu comentei aqui no início do episódio do professor de fundações, teve um aluno que levantou e achou ruim. Falou, professor, eu achei que eu fosse vir aqui para aprender a calcular. Aí eu falei assim, não, se você saiu da faculdade e não aprendeu a calcular, cara, eu não tô aqui para corrigir a falha do que foi na faculdade, da sua graduação. Você tá numa pós-graduação. Eu tô aqui para te mostrar o que dá problema. E você tá falando que eu estou ensinando errado, né? E, cara, e aquilo eu achei sensacional. Você estava comentando dessas pós. Eu lembro que quando eu era professor em Uberaba, a gente tentou montar um curso de pós-graduação em urbanismo, para que os arquitetos formados fizessem uma pós que eles pudessem saber fazer legislação urbana, saber fazer plano diretor, revisar isso, tarará. E, cara, impressionante, não houve procura. E era um corpo docente super qualificado. A gente ia até fazer união com experiências internacionais, pessoal de fora. Porque, ó, se você pega a Colômbia, eles, ou alguns outros países da América Latina aqui, o próprio Chile, eles dão baile na gente nesses temas. É só você andar pelas ruas das cidades desses países, né? A renovação urbana que eles têm feito, né? E de transportes. Então a gente ia trazer esses profissionais para contribuir com o nosso curso. Só que, infelizmente, não houve procura. Por quê? Eu não sei aonde. Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é quem está desenhando as cidades? Como que eu desenho a cidade? Eu te disse que desenhar é por leis, escrevendo, por zoneamentos, por planos de mobilidade, né? E aí o mercado, né? Então, são as pesquisas de mercado. Então eu vou fazer um loteamento assim, assim, assado, nesse lugar, por causa disso, disso e disso. Então, quem são esses profissionais que estão sendo contratados para executar isso? E por que esse mercado ainda é tão restrito? Não é uma coisa muito ampla. Você conhece quantas empresas que atuam na área de desenho de loteamento, de
Pouquíssimas pessoas. Muitos são engenheiros, maioria engenheiro civil, que vai fazer um desenho ali que é quanto mais lote, melhor. Sim, totalmente para venda. A lei que eu vou cumprir é a 6766 lá do passado, que me fala que eu tenho uma porcentagem de área institucional, uma porcentagem de área verde, uma porcentagem de sistema viário, e é isso. E ele vai cumprir aquela tabela e vai fazer o que ele puder. Não, né? Vamos... Então, assim, eu acho que o mercado também tem uma parcela de culpa aí para tentar produzir cidades melhores então eu acho que é tentar absorver mais esse profissional, que não é o cara que vai te entregar apenas número de lote, mas é o cara que vai te entregar um produto que seja vendável, mas que também transforme a cidade em algo melhor. Ou que contribua para aquela cidade ser uma cidade mais bacana. Você vê, muito se fala do planejamento de Curitiba, né? Lá no Paraná. O bacana que aconteceu lá foi que lá eles tiveram a instituição do Instituto, que ele é uma autarquia de planejamento urbano. Então, pode mudar a gestão do prefeito, aqueles técnicos que estão lá concursados, eles continuam com a política de planejamento que vai sendo seguida. E esse instituto ele vai dando diretrizes para o mercado. Então, você vai expandir por aqui, mas isso aqui vai ser uma via parque. Isso aqui nós vamos planejar a bacia hidrográfica para entender o curso da água aqui, como que é o escoamento, né? Então, existem maneiras de se pensar isso, mas o mercado é fundamental, né? Então, eu acho que um mundo bacana para as nossas cidades e para a nossa atuação profissional seria que o mercado também assumisse, absorvesse profissionais com formação em planejamento, em pós-graduação em planejamento, e aí talvez os arquitetos teriam um olhar mais porque se todo mundo quiser fazer casa de alto padrão, não vai ter mercado para todo mundo, né? Cara, nós temos tanta área de favela para ser reurbanizada, para ser melhorada, nós temos, sabe, a realidade das nossas cidades não é só casa de alto padrão, né? Eu atuo com casas de alto padrão, mas enxergo que são possibilidades também de atuação profissional, né? Essas outras demais aí. Então eu acho que a gente precisa... Porque a gente tem que entender que a cidade tem influência. Por exemplo, se a pessoa que trabalha na minha casa não tiver para onde voltar no final do dia, ela vai começar a invadir uma área de preservação permanente. Ela vai começar a invadir uma encosta. E aí, de repente, o esgoto que ela vai produzir vai cair no manancial que eu vou beber depois. Então eu acho que enquanto a gente não começar a pensar isso como coisas afins, que nós vamos ter esse tipo de problema que nós estamos tendo, né? Aquecimento, essas coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, lá, né? Enchente. Aí falando de planejamento de infraestrutura, né? Eu acho que o planejamento de infraestrutura, ele está intimamente relacionado à política habitacional. Nós precisamos ter uma taxa de juros mais baixa aí no Brasil para poder produzir habitação para as várias classes sociais, para a gente atuar, fazer projeto bacana, que não é aquela Casa Minha Vida simples, aquele projeto carimbado, né? Vamos fazer projeto verticalizado, com vários tipos de unidade, que seja uma coisa criativa. Eu acho que é isso que a gente precisa recuperar aí em âmbito... Aí já é uma conversa para outro podcast. Falar de política habitacional e a relação dela com os impactos bioclimáticos, né? Acho que é um tema bacana de planejamento para a gente falar também. Sensacional. Senhoras e senhores, Cauê Paiva. Muito obrigado. Cara, foi muito bom. Você encerrou com chave de ouro agora, falando um panorama como um todo e até trazendo essa importância dos próprios profissionais de já trazerem essa visão de planejamento e não só a visão de execução, não só a visão de fazer, mas do pensar para fazer direito e não simplesmente fazer por fazer. O brasileiro é um povo naturalmente com muita criatividade. Demais. É um país muito rico, né? Muito rico. A gente tem tudo aqui, né, cara? Tem sol,
tem a Amazônia, nós temos rios, energia limpa e hídrica, né? Energia hidrelétrica, E um país de solo dimensão, fértil, um país de agricultura dimensão continental, né? continental. Então, só a questão cultural mesmo, né? A gente vê pelas diferenças desde sotaque, de miscigenação também. Então, é um país muito rico. Eu gostei demais, eu aceito novos convites Com certeza. e assim, acho que a nossa ideia era mostrar as amplas possibilidades da atuação da arquitetura e também da engenharia, né? Sim. Como um todo, e tomara que quem estiver assistindo possa contribuído de alguma maneira, né? E estou à sua disposição. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bom. Perfeito. Como que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais? Cara, é muito fácil. O meu Instagram é Cauê, com K, arquiteto. @Cauê Arquiteto, tô lá no Instagram. Acho que é a maneira mais fácil. Eu tenho um site também, Cauê Paiva Arquitetura. Também fácil de achar. E aí é isso. A minha atuação é essa. Tô trilhando esse caminho aí entre planejamento e arquitetura. E tô à disposição. Perfeito. Muito obrigado para você que assistiu esse episódio até agora. Se ficou alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, ou você que é arquiteto e tem muito interesse de conhecer essa parte de urbanismo, pode colocar suas dúvidas aqui no comentário, ou fique à vontade, procura o Pode me Cauê. escrever também. Pode mandar Será um lá prazer. no inbox lá para ele, tirando suas dúvidas, que ele vai responder aí com todo prazer. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Então, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima semana e tchau!